Paz do Senhor, povo de Deus, um bom dia para vocês. Estou vindo compartilhar mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre alimentação. Olha, a gente sabe que nas leis de Moisés, lá nos livros das leis de Moisés, Deus ele vai falar com Moisés sobre os diversos alimentos que eram impuros ao homem. O que acontece? Eu até fiz um estudo aqui, né, antes de eu vir falar. Eu vivo algo com Deus, né, e eu vou compartilhar minha experiência pessoal com vocês, né, pela misericórdia, e também o meu entendimento na palavra, pela misericórdia do Senhor. O que acontece? Bom, vamos lá. Existe um capítulo na Bíblia, livro de Atos no capítulo 10, vai falar a respeito de uma visão que Deus dá para Pedro. E nessa visão, Deus ele mostra um jarro ali, mostra diversos animais, e Deus ele fala bem assim. E o Senhor ele fala, olha, na voz, né? E a voz falou novamente pela segunda vez: não chameis comum o que Deus purificou. Primeiro ele fala bem assim, no versículo 13. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é imunda ou comum. A voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chameis comum o que Deus purificou. Fala a respeito da visão que Deus tinha dado de todos os animais ali. Só que o que acontece? Lá no versículo, você continua no mesmo texto, lá no versículo 28, ele vai dizer bem assim: ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar-se de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Então, ou seja, aqui Deus estava mostrando a Pedro que não se devia fazer acepção entre judeus e gentios, né? Pessoas que são de outro país, de outra cultura, não, porque ali seria um englobamento total ali, né? Não faria mais diferenças entre gentil e judeus, porque os judeus eles tinham seus costumes de se reunir somente ali entre eles, né? Olha, vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar-se de outra nação. Então, ou seja, eles tinham esse costume. Então, para eles, os homens que eram de outras nações eram impuros, eles não podiam se aproximar, eles não podiam ali, né, estar próximos, não podiam estar juntos, muito menos que dirá se sentar para poder falar ali, né, das coisas de Deus. Então, existia isso. Então essa visão que Deus dá a Pedro foi para dizer que não era para ele fazer divisão, separação de pessoas. Voltando para as leis de Moisés lá, na verdade existem, gente, dois tipos de pecado. É pecado comer carne de porco? Olha, não é pecado, porque existem pecados que são para a morte e existem coisas que Deus ele nos fala apenas porque ele quer nos trazer paz, apenas que ele quer nos trazer uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, você entendeu? Né? Deus ele não tem interesse somente em que nós vivemos nessa terra e pronto, vivemos não, ele quer que nós tenhamos o melhor dessa terra. Então, às vezes, ele não vai nos direcionar a fazer coisas que não é porque Deus é um Deus ruim, porque é um Deus que não, é muito pelo contrário, é porque ele é tão bom, tão poderoso, tão amor, tão maravilhoso, tão misericordioso, que o que ele faz? Ele nos ensina até mesmo como nos devemos nos alimentar. Você quer ver um negócio que está na Bíblia? A respeito do fermento. O próprio livro, Jesus ele fala no fermento, eu sei que é uma parábola ali, ele falando do fermento que leveda toda a massa, né, por conta da fofoca, da distensão, das porfias, mas que você trazer também para nossa vida é muito importante, porque lá no passado, o fermento ele foi algo que foi criado através dos egípcios. Eles colocaram o fermento nas massas ali para poder fermentar, para poder dar uma aparência melhor naquelas massas. E esse fermento, que até hoje está no nosso meio, ele é um fermento que prejudica a nossa vida, porque o fermento ele só presta para inchar a massa e inchar a gente.
Entendeu? Eu, glórias a Deus, até hoje eu não como mais fermento, né? Eu hoje, quando eu faço pão, eu faço aquele pão asmo, né? Eu já não como mais pão, eu faço aquele pão asmo, que é um pão bem fininho, que chama pão de Jesus. E é o pão que o povo judeu, eles costumam comer comemorando a festa da Páscoa, né? Então eu como sempre esse pão. Quando eu como pão, eu como esse pão que eu mesmo faço. E a receita é bem simples, e mais na frente eu venho... ensinar aí pra vocês aí, quem quer aprender e tal, enfim, né, tem um planos aqui de ensinar, sim, né, alguns alimentos, né, agora que eu tô fazendo nutrição, se Deus quiser, em nome de Jesus, né, algo mais pra frente, ou seja, na hora que Deus mandar, enfim, por enquanto vamos compartilhando aqui pra gente esclarecer algumas coisas. Então, existem algumas coisas que Deus fala, que é pro nosso bem, é igual no livro de Provérbios, existe um versículo que é bem assim: não comeis muito mel, não comeis muito mel para que eu não lembro direito como é que é o versículo, mas fala que não se deve comer tanto mel. E tanto mel é o que? Açúcar. Então, hoje a gente sabe que o açúcar, ele nos prejudica muito. Ele é algo que ele prejudica a nossa saúde, faz a gente engordar e tudo mais. Então, não é porque é pecado, mas é pro nosso bem, é algo que é pra gente ter uma vida melhor, pra gente ter mais tempo de vida, né? Uma vida com mais qualidade, você entendeu? Quanto aos animais impuros, eu falei num vídeo aqui a respeito do peixe, os peixes de escama e barbatana. Por que será que Deus falaria isso para Moisés? Eu já falei que os peixes de barbatana e escamas, eles são peixes que eles absorvem menos impurezas do mar. Então, por isso, né? O porco, a carne de porco. Gente, o porco, ele é um animal que ele vive na lama. Ele vive na sujeira, ele vive na imundícia. E tudo aquilo que ele se alimenta, ele vai passar pra gente como alimento também. Então, não que seja pecado, mas, gente, tem coisas que são mais saudáveis do que comer a carne de porco, você entendeu? Então, eu vou compartilhar um texto no livro de Marcos, que vai falar a respeito que Jesus, ele fala, olha, que o que corrompe o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai da boca do homem. Então, ou seja, são as nossas palavras, aquilo que a gente fala, corrompe muito mais. Então, o alimento, ele não tem poder de nos corromper, né? De nos corromper. Ali o alimento, ele não tem poder de corromper o nosso coração, ele não tem esse poder. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vou até compartilhar aqui logo na passagem de Marcos, capítulo 7, que vai dizer isso. Ele não tem esse poder de corromper a gente. Ó, Marcos, capítulo 7, versículo 14, olha. E chamando todo o povo até ele, disse-lhes: ouve-me cada um de vocês e compreendei. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo. Mas as coisas que saem dele são elas que corrompem um homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando deixou a multidão e entrando a casa, os discípulos lhe perguntaram a respeito dessa parábola: vós também estão sem compreender? Não perceber que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo, porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre, e é lançado para fora, declarando puros todos os alimentos. E ele dizia: o que sai do homem, isto é o que corrompe. Portanto, porque no interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicação, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Então, ou seja, o nosso alimento, ele não pode nos corromper, o nosso coração, né? Mas existem coisas que a gente pode buscar uma alimentação melhor. Você quer ver um salmo que diz que o povo de Israel pecou por conta da sua alimentação? Por que eles pecaram? Porque eles não refrearam o apetite deles e por isso eles foram contra Deus. Então, às vezes, nós pecamos, por quê? Por conta da gula, porque a Bíblia diz que os gulosos, glutões, os bebedices, glutonarias não herdarão o reino de Deus. E a gente sabe que existem muitos alimentos também que são consagrados a demônios. E esses alimentos também, né? A Bíblia diz que se eu me assento na mesa com demônios, eu não posso me assentar na mesa com Deus. Se eu sei que aquilo é consagrado, é claro que eu devo evitar. Agora, se eu não sei que é consagrado, o que eu faço? Pego, oro, apresento ao Senhor e me alimento. Você entendeu? Isso é o que tá na palavra de Deus, tá, gente? Então, o que acontece? Vou contar uma experiência, eu com Deus, né? Eu com Deus. Hoje eu não como mais carne vermelha, né? Hoje eu não como mais
carne de porco, bacon. Eu já nunca gostei de carne de porco, porque desde criança eu estudei na escola e na escola dizia que a carne de porco ela traz um vermezinho chamado cisticerco. E esse verme aloja na cabeça da pessoa. Então eu hoje não como carne de porco, já desde a infância eu nunca gostei de carne de porco, porque eu sempre tive muito nojo por conta disso. Então, ou seja, verdadeiramente a carne de porco ali, ela realmente ela é algo que é sujo, porque se ela tem esse bicho, se ela tem esses vermes, é porque é algo que pode trazer um mal pra gente também, né? Então a gente tem que ter cuidado sim, porque, gente, não adianta nada a gente comer de tudo que a gente quer e depois ficar orando para Deus nos dar saúde, né? Porque hoje tem muitas coisas que tiram a nossa saúde, tem muitas coisas que são cancerígenas, que sim, que causam câncer às pessoas. E é muito fácil, a gente come de tudo, faz de tudo, bebe de tudo. Eu sei que a Bíblia diz não condena isso, eu não tô dizendo que é para condenação de pecado, mas eu tô dizendo que existe uma maneira da gente viver uma vida melhor, entendeu? E isso também agrada ao Senhor, é igual Daniel mesmo, né? Daniel, ele se alimentou de coisas que eram naturais e por isso ele foi bem mais vistoso, uma saúde melhor do que aquele pessoal que estava ali ao redor dele. Ele se alimentava de coisas naturais. Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, com certeza melhor é, né? Hoje a gente sabe que a gente vive no mundo da indústria e tudo é industrializado, né? É igual eu gostava muito de chips. Chips, esses dias atrás mesmo eu tava com um negócio de comer batatinha. E, gente, eu comecei a engordar. Começa a me dar um papo aqui, ó. Começa a me dar, meus braços ficam gordos, assim, mais cheios, entendeu? Isso me incomoda, porque assim, né, querendo ou não, gente, a gente vai ficando mais velho e aí você vai vendo que você, poxa, né, se a gente pode ter uma alimentação melhor para viver uma vida melhor, por que não? Aí Deus, eu falei para Deus, eu perguntei a Deus, Senhor, eu tô engordando, eu queria muito emagrecer. Aí Deus me mostrou que era para mim tirar o açúcar. E aí eu peguei e tirei o açúcar. Então, ou seja, tem coisas na nossa alimentação que vai fazer com que a gente engorde, perca a saúde. E será que tá todo mundo querendo? Porque não adianta nada eu comer de tudo, viver uma vida adoidado aqui, né, fazendo todas as minhas vontades e depois ir reclamar com Deus. Deus, muda isso, Deus. Aí quer ver um negócio? Me dá uma cirurgia plástica, Senhor. Senhor, me faz eu, não sei o que, ganhar uma lipoaspiração para poder emagrecer, não. Então, quer dizer, Deus, ele vai lá na raiz do problema, né? Se o problema é a alimentação, então ele vai lá na raiz do problema. Ele te mostra que o problema tá lá. Ele mostra pra você onde é que tá o problema para você vir resolver. Porque nem tudo é Deus. Às vezes tem coisas que nós precisamos fazer pela gente, entendeu? Então, o fermento é algo que incha a pessoa, engorda a pessoa, incha a pessoa. E muitas pessoas são viciadas em tudo aquilo que é fermento, né? Você vê, porque é gostoso, vou falar, é gostoso, um pãozinho francês quentinho, é gostoso. Eu não como, né, mais, assim, eu evito porque foi algo que, né, bem no meu início eu coloquei, né, que eu tiraria o fermento, porque eu percebi que o fermento era algo que vinha do Egito. E aquilo, o povo de Israel, eles comemoram ali a festa da Páscoa como a libertação do Egito, e por isso eles não comem o fermento mais, entendeu? Então eu também evito o fermento e eu acho que pra mim foi muito maravilhoso. Hoje eu não malho, né, mas eu tenho uma alimentação muito boa, pra glória de Deus, assim, claro que não é tão boa, porque às vezes a gente dá umas escorregadinhas aqui e ali, mas enfim, né, sou gente, né, pecadora, miserável, mas eu me sinto bem com a minha alimentação, eu me sinto em paz com a minha alimentação, eu me sinto tranquila com a minha alimentação. É igual uma coisa que eu tô orando pra Deus me libertar do café. Eu gosto muito de café, gente, só que eu tenho passado mal tomando café. Tipo, me dá umas agonias no coração, parece que vem 3 macacos sentando nas minhas costas, assim, porque eu fico pesada, me dá uma agonia, e eu gosto muito do café, e eu tô orando, né, pedindo a Deus pra ele libertar, porque eu vou te falar, de mim mesmo, eu gosto, amo ali o café, então, de mim mesmo, eu preciso da ajuda de Deus pra poder me libertar. Porque, né, é assim, algo que eu tô tentando, tô diminuindo, já não tomo mais tanto. Antigamente, tipo, se eu for tomar café, eu tomo 3 copos seguidos, 3 copão de café. Então, é exagero, né, é algo que eu preciso também me policiar,
Não dá pra me jogar tudo nas costas de Deus. Ah, Senhor, não sei o que, não. Eu fico. Aí o que acontece? Eu vou lá, tomo os 3 copos de café, começo a passar mal, eu quero orar pra Deus me curar. Aí Deus tá falando pra mim, não, minha filha, você tem que cortar o seu problema. Você tem que ir no seu problema. Porque o que é o seu problema? O café tá te fazendo mal? Então, corta. Se tá te fazendo mal, corta. E assim é com a nossa alimentação. Deus é um Deus que quer que a gente viva bem, no corpo, na alma e no espírito, entendeu? Então, porque ele nos fez 3, ele nos fez corpo, alma e espírito. Então, ele quer que nós tenhamos uma boa vida. Aí, é porque simplesmente a carne de porco é pecado. Olha, a Bíblia fala, né, lá nas leis, que a carne de porco, ela é um animal impuro. Quando se trata aqui em Atos, Deus ele não está dizendo dos animais, Deus está falando das pessoas. Isso aqui é uma visão que Deus dá a Pedro, e Deus está falando isso. E no livro lá, no livro de Marcos, onde a gente leu, onde Jesus vai falar a respeito dos animais, o que tem o poder de corromper o homem não é aquilo que ele come, mas sim aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa, as atitudes dele, e isso pode corromper o coração do homem, né? Então a gente tem que ter sabedoria para lidar. A Bíblia é um livro que nos fala a respeito de todos os assuntos, basta você ler e você entender. Hoje eu fiz alguns cortes da minha alimentação, porque eu entendi que aquilo não me fazia bem. E ainda estou no processo da minha alimentação. Igual eu não como hambúrguer, por eu não comer carne vermelha, eu não como hambúrguer, a não ser que seja vegano e sem o pão, que é o pão fermentado. Eu como ele como eu tenho um lugar lá em Campo Grande, onde minha mãe mora, né? Que é uma benção. Eles são da Adventista e eles têm um trailer de lanche e ele faz um hambúrguer que ele é vegano. E eu gosto muito desse hambúrguer, né? Ele é com... Na verdade, ele não tem pão, ele é só a banana da terra amassada, como se fosse um pão de banana da terra amassado. E aí, ali ele faz aquele hambúrguer com aquele pão e fica uma delícia, gente, com a carne vegana, né? Que não é de animal. E aí eu como. Hoje em dia, a carne que eu dei preferência, eu fiquei alguns anos vegana, né? Eu fiquei sem comer carne, enfim. Mas eu descobri que quando eu fui fazer a cirurgia, eu descobri que eu estava com um problema no sangue, que faltava vitamina B12. Então, por isso, eu voltei a comer peixe. Dentre as carnes que eu escolhi, assim, para poder comer, eu voltei a comer peixe, até porque eu comecei a pensar, gente, na época de Jesus ele comia peixe, né? Ele se alimentava de peixe ali e eu comecei a voltar a alimentar com peixe. E eu gosto muito porque é um alimento super leve, gostoso, né? Eu gosto particularmente, eu gosto muito. É leve, é gostoso e é muito bom de se comer, eu gosto muito, né? Então eu busco, assim, ter uma alimentação mais saudável, né? É igual, eu gosto muito de batatinha frita. Não é tão saudável, mas eu como, né? Batatinha frita. Tô aí, no processo. Claro que antigamente eu comia muito mais, já diminuí, já pra glória de Deus. Então, assim, gente, existem coisas que Deus fala na palavra dele que não é porque aquilo vai nos levar ao pecado da morte, né? Mas é porque é pra gente ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida plena no Senhor, entendeu? Então é por isso, né? Igual eu falei a respeito do quanto à claridade, quanto a não ter estampas. Poxa, é tão mais bonito, mais harmonioso um lugar onde não tem tanta informação ali, sabe, tantas coisas, sabe, ali tudo diversificado, que acaba ficando até bagunçado, né? Gente, também eu vou aproveitar esse vídeo para poder falar a respeito de como eu falei a respeito desse negócio de bagunça, de desorganização, existe um espírito que atua nisso, que se chama o espírito de Maria Mulambo. Esse espírito é uma pombagira de Maria Mulambo e ela traz sujeira para dentro do lugar, faz a pessoa ficar preguiçosa, faz a pessoa não querer arrumar o lugar, faz a pessoa, sabe assim, ficar tudo muito desorganizado. Porque você sabe que a desorganização, ela toma o nosso tempo também, entendeu? É muito interessante, igual eu falei no vídeo, falei, quanto mais coisa você tem, mais tempo você tem que gastar organizando aquilo. Então Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida boa, uma vida leve, uma vida, sabe, tranquila, uma vida em paz. E isso é maravilhoso. Hoje eu falo pra você, gente, hoje eu tenho essa vida, pra glória de Deus, uma vida em paz no Senhor.
né? É uma vida tranquila na forma de me vestir, na forma de me alimentar, na forma, enfim, né? Não sou santa, sou pecadora, miserável, mas Deus ele tem me ensinado muitas coisas, porque eu creio que a intimidade que Deus quer com a gente é essa, uma intimidade, uma dependência em tudo. Uma dependência no que eu vestir, uma dependência no que eu comer, uma dependência no que eu falar, uma dependência no que onde eu for. Essa é a vida que eu tenho hoje com o Senhor. Então Deus ele me ensina muitas coisas e eu acho lindo essa forma que Deus faz. No começo a gente não entende muito, sabe? A gente fica, poxa, por que isso? Por que comigo? Por que... Mas depois eu percebo que tudo é apenas pro meu bem, porque ele me ama tanto que ele quer o meu bem, você entende? Então, eu queria esclarecer isso, né? Outra coisa que eu quero deixar claro: quem come não pode julgar a quem não come. Quem faz não pode julgar a quem não faz. Isso é muito fundamental no nosso meio. Quem guarda o sábado não pode julgar a quem não guarda, você entendeu? Nós não podemos nos sentir melhor do que ninguém por nada, porque isso se enquadraria no pecado da soberba. E a soberba é o que precede a ruína. Então, ninguém é melhor do que ninguém porque faz ou porque deixa de fazer. Nós somos todos diante do Senhor iguais. Tanto que essa visão que ele dá para Pedro é mostrando isso. Que para o Senhor ele tornou puro todos nós. Através do quê? Do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, todos nós somos purificados através do sacrifício da cruz. E é isso que Deus ele mostra para Pedro através dessa passagem de Atos, aonde ele vai mostrar, ele dá uma visão dos animais, enfim, mas naquilo queria dizer que éramos nós, né? Todos nós. E é isso, gente. Eu queria compartilhar isso para vocês. Falei aqui, né? Contei minha experiência para vocês das coisas que eu como e não como, né? E assim, compartilhei, mas, gente, deixando claro, cada um tem a sua experiência com o Senhor, né? E conforme você vai caminhando, Deus ele vai te dizendo ali as coisas que você deve ou não fazer. Não que tudo que Deus vai fazer, vai falar pra você, é porque, é porque Deus quer te condenar, não. É porque simplesmente ele quer o seu bem. Ele quer o meu bem, né? Então, né? Louvado seja Deus. É muito melhor você comer uma maçã do que você comer um pote de fritura, né? Então, assim, existem coisas que... E outra, tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher. Então, se hoje, né, eu quero me alimentar de uma maneira qualquer, irregular, me alimento de qualquer maneira, consecutivamente, o que eu tô fazendo hoje, amanhã, eu vou acabar colhendo. Por quê? Porque eu tô plantando hoje, né? A gente precisa pensar nisso. E Deus, ele gosta que nós tenhamos autocontrole, porque um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio e autocontrole. E muita gente perde o domínio próprio na hora de comer, né? Então, espero ter explicado direitinho aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus.